Sabe aquele momento em que a vida parece desmoronar como um castelo de cartas? Quando tudo o que você acreditava estar firme, sonhos, relacionamentos, emprego, simplesmente escapa pelos dedos e deixa só dor e frustração? É como se a palavra perda passasse a definir quem você é, e não apenas o que você viveu. Se isso te descreve, respira fundo, porque eu tenho algo poderoso para te contar. O que você perdeu vai voltar com honra. Sim, a promessa de restituição está viva e o céu está trabalhando nos bastidores para transformar dor em vitória, fé renovada e um propósito ainda maior do que antes. Aperta o cinto, porque hoje vamos falar de algo que não é só promessa. Vazia não! É a certeza de que Deus, no tempo certo, vai te devolver mais do que você perdeu. Vai te devolver com propósito, cura e transformação interna. E sabe por que eu afirmo isso? Porque até Jó, que perdeu tudo, foi restituído em dobro. Ana, que chorava em silêncio, recebeu Samuel e um propósito eterno. E Davi, mesmo fugindo de caverna em caverna, se tornou rei. Se eles experimentaram restituição, você também pode experimentar. E vai, agora, antes de a gente mergulhar de cabeça nesse vídeo, já te peço, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem de fé e esperança. Isso aqui não é só mais um vídeo, é uma oportunidade de transformação. Inclusive, tem um desafio para você. Escreve nos comentários: eu creio na restituição e na vitória que o céu está preparando para mim. Faz isso como um ato de fé, uma declaração poderosa que vai fazer o inferno tremer. E aí topa o desafio, porque o que vem por aí é forte, é cura, é renovo. Vamos juntos? Sabe aquela sensação de vazio que toma conta quando algo que a gente acreditava ser eterno simplesmente se desfaz? Aquele amor que virou dor, o emprego que parecia estável e de repente sumiu feito fumaça, o sonho que parecia tão certo, mas desmoronou como um castelo de cartas. Essa é a marca da perda, uma marca que machuca fundo e às vezes parece não cicatrizar. Eu sei, porque todos nós, em algum momento da vida, passamos por isso. E não adianta fingir que está tudo bem, colocar um sorriso no rosto e dizer, tá tudo certo, quando por dentro a alma está aos pedaços. Mas sabe de uma coisa? É justamente nessa dor que começa a jornada da superação. Porque por mais difícil que seja aceitar, perder também faz parte do caminho que nos leva ao propósito. Eu sei que parece contraditório, mas pensa comigo. Quantas vezes a gente achou que algo era tudo o que tínhamos, quando na verdade era só uma etapa para algo ainda maior? A promessa de Deus nunca foi de uma vida sem desafios, mas de uma restauração que vem com glória. Quando Jó perdeu tudo, família, saúde, amigos, ele não sabia que Deus tinha planos de devolver o dobro. Mas lá no fundo, no meio das cinzas, ele manteve a fé, mesmo quando nada fazia sentido. É nesse ponto que eu quero te dizer algo que pode mudar tudo. Deus não ignora as tuas lágrimas. Ele vê cada uma delas e entende a tua dor de um jeito que ninguém mais entende. O que você perdeu, seja um relacionamento, um emprego ou até aquele brilho nos olhos, não define o seu valor, nem o que Deus ainda vai fazer na tua vida. A transformação interna começa exatamente quando você encara a dor de frente e decide que ela não vai te parar. Se você me perguntar, mas como eu lido com isso na prática? Eu te digo, primeiro, permita-se sentir a dor. Chorar, não. É fraqueza, é parte da cura. Segundo, não se isole. Fale com alguém de confiança, procure apoio. Às vezes, um simples desabafo com um amigo pode trazer a clareza que faltava. E, acima de tudo, não desista de sonhar, porque a esperança é o combustível que nos mantém de pé quando tudo ao redor parece ruir. Sabe aquele livro
que eu sempre recomendo. Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Pode parecer que não tem muito a ver com fé, mas lá ele fala sobre a importância de manter o pensamento positivo e acreditar que aquilo que você deseja, você pode alcançar. É assim com a vitória que Deus promete. Mesmo quando tudo parece ter sido tirado de você, a promessa ainda está de pé, esperando o tempo certo para se cumprir. Então, meu amigo, minha amiga, respira fundo. Essa dor não é o fim. É só o começo da restituição que o céu está preparando para você. E sabe o que é melhor? Vai ser com honra, porque Deus não devolve qualquer coisa. Ele devolve melhor, maior e mais forte. Isso não é papo de autoajuda, é promessa de quem não mente. Quer saber como essa história continua? Segura firme, porque no próximo tópico eu vou te contar sobre o exemplo de Jó. Um cara que perdeu tudo, mas encontrou na fé a força para viver o dobro. Preparado a? Então vamos juntos. Quando a gente fala em perda, não tem como não lembrar de Jó. O cara virou símbolo de paciência e fé no meio do caos. Se você acha que já perdeu muito, dá uma olhada na história dele. Perdeu família, saúde, riquezas, amigos. Só sobrou a fé. E para falar a verdade, até isso ficou por um fio. Imagina só, tudo o que ele tinha foi arrancado de forma cruel e, para piorar, seus amigos ainda chegaram dizendo que ele devia ter feito algo errado. É ou não é de pirar? Mas sabe o que mais me impressiona nessa história? É que, mesmo em meio às cinzas, Jó não perdeu a capacidade de reconhecer a soberania de Deus. Ele disse: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Cara, isso é força de quem entende que Deus não perde o controle, mesmo quando tudo parece fora de rumo. E aí entra a promessa. No final, Deus restituiu tudo em dobro. Sério, não foi só devolver. O que ele tinha perdido foi devolver com propósito, com vitória, com honra. Talvez você se pergunte, mas por que Deus permitiria uma situação tão pesada assim? E aí eu te digo, é no fogo da provação que a gente descobre a solidez da nossa fé. Não é confortável ouvir isso, eu sei. Mas pensa, como você vai experimentar a restauração se não entender o valor daquilo que foi perdido? Jó, não. Só teve de volta o que perdeu. Ele foi transformado por dentro. O homem que saiu da dor não era o mesmo que entrou nela. Ele recebeu mais, mas principalmente se tornou alguém mais forte, mais sábio, mais cheio de esperança e pronto para cumprir um propósito maior. A história de Jó nos mostra que a restauração de Deus vai muito além do que a gente imagina. Às vezes a gente quer só o que perdeu de volta, do mesmo jeitinho que era antes. Mas Deus não faz assim. Ele é especialista em nos dar renovo, em nos devolver melhorados, com experiências que nos preparam para algo ainda maior. E isso vale para tudo. Relacionamentos, empregos, sonhos que desmoronaram. Deus não devolve só o que foi perdido. Ele devolve mais forte, com testemunho, com unção dobrada. Agora, quero te dar uma dica prática. Quando estiver passando pelo deserto da perda, lembra do que aconteceu com Jó. Anota no celular, coloca um post-it na geladeira, faz o que for preciso para não esquecer. Isso vai te lembrar de que Deus é especialista em transformar tragédias em testemunhos, lágrimas, em lições e derrotas em vitória. E mais, Ele faz tudo no tempo certo, não no nosso. Esse é o segredo da fé que não morre, mesmo quando o chão desaba. Então, segura firme aí, porque ainda tem muita coisa para falar. No próximo tópico, a gente vai entender por que a restituição de Deus não é só externa. Ela mexe com a nossa identidade, com quem somos por dentro. E isso é o que faz tudo valer a pena. Preparado a? Bora continuar essa jornada. Quando falamos de restituição, a maioria das pessoas imagina recuperar tudo o que perdeu.
emprego, casamento, bens, saúde, como se fosse só devolver o que saiu da nossa vida. Mas a grande sacada é que Deus não está interessado apenas no que você perdeu, mas em quem você se tornou depois da perda. A promessa de Deus não é só de devolver o que se foi, mas de restaurar sua identidade, curar suas feridas e te levar a um novo nível de propósito. Isso é o que a Bíblia chama de vida abundante. Sabe aquela dor que parece que não passa? Aquele vazio que fica mesmo depois de tanto choro? Pois é. Deus não quer só preencher com coisas ou pessoas. Ele quer reconstruir você por dentro, alinhar seu coração com o propósito dele e te fazer enxergar a vida com novos olhos. Por isso, a transformação interna é tão importante nesse processo. É como se ele dissesse: antes de devolver tudo o que você perdeu, eu quero te fortalecer, curar as feridas, sarar as cicatrizes e te ensinar a caminhar com a cabeça erguida. Lembra da história de Ana? Ela não só recebeu Samuel como resposta à sua oração, mas também foi transformada de uma mulher estéril em uma mãe de propósito. Samuel não foi apenas uma criança, ele foi profeta, juiz e líder em Israel. Isso mostra que a restituição de Deus é sempre carregada de propósito. E Davi? Ele não só saiu da caverna para o trono, ele saiu de um homem perseguido para um rei maduro, com cicatrizes que se tornaram medalhas de honra. É isso que Deus quer fazer com você. Não só devolver o que você perdeu, mas transformar a dor em testemunho. Agora, vou te contar uma verdade, que talvez doa, mas que vai te libertar. Enquanto você estiver focado só no que perdeu, vai perder de vista quem Deus quer que você seja. Porque às vezes, para a gente receber o renovo, é preciso deixar ir o que ficou lá atrás. Não adianta querer segurar as coisas velhas se Deus está preparando algo novo. E essa nova fase é tão grandiosa que vai fazer o ontem parecer pequeno diante do que ele vai fazer. Não é exagero, é promessa. Por isso, quero te dar um conselho. Abre o coração para essa transformação interna. Deixa Deus trabalhar no silêncio, no invisível, no íntimo. Sabe aquele quarto onde você se tranca para chorar? Ali também é lugar de restauração. Às vezes, o maior milagre não é o que a gente vê, mas o que Deus faz dentro de nós. A fé precisa ser construída antes de ser mostrada. E quando chegar a hora, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão poderoso que vai deixar todo mundo boquiaberto. E aí, preparado para dar o próximo passo? Porque no próximo tópico, a gente vai falar sobre o tempo certo de Deus. Aquele momento que parece que Ele esqueceu da gente, mas na verdade, Ele está trabalhando tudo de forma perfeita. Não desanima. Vem comigo porque tem mais. Como é difícil esperar, né? Parece que o tempo passa diferente quando a gente está no meio de uma perda. Cada segundo vira uma eternidade e a mente começa a bombardear a gente com dúvidas. Será que Deus esqueceu de mim? Será que a promessa não era para mim? Será que eu errei em algum lugar? E é aí que o desânimo bate e a gente acha que tudo o que restou foi dor e arrependimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que pode mudar a tua perspectiva. Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo certo. A Bíblia deixa isso bem claro em Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Isso significa que Ele não está atrasado, nem adiantado. Ele chega na hora certa, quando tudo se alinha de forma perfeita, como um quebra-cabeça que se encaixa. Sabe por quê? Porque Ele não quer te dar só o que você perdeu, mas algo que seja renovo, que venha cheio de propósito, que te transforme por dentro. Às vezes, a espera é o processo que fortalece a tua fé. É como se Deus estivesse preparando o solo para que a semente da vitória floresça de forma abundante. Jó é um exemplo clássico disso. Ele perdeu tudo e parecia que Deus tinha virado as costas. Mas no tempo certo, Deus o restituiu em dobro.
Não foi no tempo que Jó queria, mas no tempo perfeito para cumprir o propósito maior que Deus tinha para ele. E sabe o que é mais lindo? Jó saiu daquela provação mais forte, mais sábio, mais cheio de esperança. Isso é o que Deus quer fazer com você. Agora pensa comigo, quantas vezes você pediu algo para Deus e não aconteceu de imediato? Quantas vezes você orou, chorou, clamou e o silêncio foi a única resposta? Pois é, meu amigo, minha amiga, esse silêncio não é abandono, é preparação. Deus trabalha no invisível antes de agir no visível. Ele move as peças que a gente nem imagina. Ele cria oportunidades que só Ele pode ver. É como aquela música que a gente ouve e, de repente, no refrão, tudo faz sentido. É ali, no refrão da vida, que o propósito se revela. Por isso, não se desespere se a restituição ainda não chegou. Não é porque Deus esqueceu de você, é porque Ele está construindo algo muito maior do que você pode imaginar. Às vezes, Ele segura a bênção não para te castigar, mas para te preparar para recebê-la de forma plena. Ele sabe que sem estrutura, você não vai aguentar o peso da vitória que Ele tem para você. Então respira, dá um passo de cada vez, fortalece a tua fé. Se precisar, lê novamente o livro de Jó, medita em Eclesiastes 3:11 e lembra, Deus não tarda, Ele capricha. E quando Ele vier com a restituição, vai ser tão completa que você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena esperar. No próximo tópico, a gente vai falar dos exemplos de Ana e Davi, duas histórias que mostram como a restituição vem com propósito e cura. Tá preparado para mergulhar nessas histórias e se inspirar? Então, bora lá. Sabe quando a gente acha que a nossa história terminou na perda? É aí que Deus começa a escrever o capítulo mais bonito. Quer ver? Vamos falar da Ana e do Davi, dois exemplos que mostram que a restituição de Deus nunca é apenas uma devolução. É uma reviravolta cheia de propósito, cura e vitória. Começando por Ana, aquela mulher que todo ano subia ao templo e chorava, orava, clamava por um filho. Ela vivia a dor de ser estéril, uma dor que ia além da ausência física de um filho. Era uma ferida na alma, uma vergonha social, uma luta constante entre a esperança e o desespero. E o que fez a diferença? A fé de Ana. Ela não desistiu. Ela apresentou a dor dela a Deus com lágrimas sinceras e ali nasceu Samuel. Mas Deus não deu só um filho para Ana, não. Ele deu um propósito. Samuel se tornou profeta, juiz e líder em Israel. Deus transformou a perda em missão, a dor em testemunho, o choro em legado. Agora pensa no Davi, um garoto ungido rei e de repente vira fugitivo. Dormia em cavernas, era caçado como criminoso, parecia que a promessa tinha sido rasgada no meio. Mas no fundo, Deus estava usando aquele tempo para forjar caráter, para ensinar humildade, para fortalecer a fé de Davi. Quando ele finalmente subiu ao trono, ele não era mais só o pastor de ovelhas, era o homem segundo o coração de Deus, pronto para governar com justiça e sabedoria. A restituição de Deus para Davi não foi só o trono, foi a maturidade, a força e a visão de líder que ele precisava ter para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Tá vendo como Deus trabalha? Ele não devolve só o que você perdeu, Ele devolve você melhor. Ele não apenas devolve sonhos, Ele devolve identidade, propósito, transformação interna. Porque para Deus, a tua história é muito mais do que bens materiais ou cargos de prestígio. Ele está interessado na pessoa que você está se tornando no processo. Ele quer curar o que a perda deixou ferido, fortalecer o que a dor deixou fraco e reacender a chama da esperança que muitas vezes se apaga no meio da tempestade. Agora, presta atenção. Assim como Ana e Davi viveram momentos de silêncio antes,
da vitória. Você também pode estar passando por esse tempo de aparente abandono, mas não desanima, não. Deus está escrevendo a tua história. E se Ele permitiu que algo fosse tirado de você, é porque Ele tem algo muito maior e melhor para te dar. Não é castigo, é preparo. Não é o fim, é o começo de um novo capítulo, cheio de propósito, cura e vitória. No próximo tópico, vamos mergulhar nessa jornada de dentro para fora, porque a transformação interna é a chave para viver a restituição de Deus de forma completa. E eu vou te mostrar como essa transformação começa no silêncio do coração. Preparado a? Então bora lá. Sabe quando a gente sente que tudo ao redor está parado, que nada está acontecendo e dá aquela impressão de que Deus se esqueceu da gente? Pois é justamente aí que Ele está trabalhando de forma mais intensa, no invisível, no profundo da alma, nos cantos do coração, onde ninguém mais alcança. É no silêncio que a transformação interna começa, e é dessa transformação que vem a vitória que a gente tanto busca. Deus não tem pressa, lembra? Ele trabalha no tempo certo, porque sabe que antes de devolver o que você perdeu, Ele precisa preparar você para receber o que vem com propósito. Não adianta Ele restaurar o relacionamento se o coração ainda está ferido. Não adianta Ele te dar o emprego dos sonhos se o medo de perder de novo ainda está te dominando. A restauração de Deus não é só sobre o que você vai ter de volta, mas sobre quem você vai ser quando isso acontecer. Jó é um exemplo disso. Antes de receber tudo em dobro, ele precisou passar por um processo de transformação. No meio das cinzas, quando tudo parecia acabado, ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó 19:25. Essa fé firme foi o alicerce da restituição. Deus usou o sofrimento para lapidar Jó por dentro, fortalecer a esperança dele e prepará-lo para viver a promessa. Porque a perda que ele viveu não foi à toa. Ela tinha um propósito de reconstruir Jó de dentro para fora. Sabe o que eu aprendi com isso? Que Deus é especialista em trabalhar nos bastidores. Enquanto você acha que Ele está em silêncio, Ele está preparando o cenário para que quando a vitória chegar, ninguém mais possa dizer que foi sorte ou coincidência. Vai ser claro que foi Deus quem fez, e ninguém vai poder roubar essa glória. E é isso que Ele quer fazer na tua vida também. Deixa eu te dar um conselho de quem já passou por desertos. Não menospreze o tempo de silêncio. É nesse tempo que Deus molda teu caráter, cura feridas antigas, fortalece a tua fé e te dá a estrutura emocional para receber o que Ele tem para você. Porque Ele não quer te restituir só por fora. Ele quer te restituir por dentro, quer te devolver a identidade que a perda tentou roubar. Agora, para você não ficar só na teoria, vou te dar uma dica prática. Aproveita esse tempo de espera para investir no teu relacionamento com Deus. Leia a Bíblia, medite em textos como Salmo 23, Filipenses 3, 13 e 14 e Jó 42. Escreve num caderno ou num post-it as promessas que Deus já te fez. Ora, mesmo quando não sentir nada. É nesse nada que Ele trabalha tudo. E quando chegar a hora, você vai ver que cada lágrima, cada noite de insônia, cada desabafo foram sementes de um testemunho poderoso que vai impactar vidas. No próximo tópico, vamos falar sobre a importância de permanecer firme na fé, mesmo quando tudo parece desabar. Porque a fé não é só sobre acreditar quando tudo vai bem, mas principalmente sobre confiar quando nada faz sentido. Bora continuar? Ah, meu amigo, minha amiga, quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto quando a vida não faz sentido, né? Quando a dor da perda aperta o peito, quando a promessa parece distante, quando a fé balança como uma vela no meio de um furacão. É nesse exato momento que a gente descobre o que significa permanecer firme na fé. Aquela fé que não depende de circunstâncias, que é maior do que o que a gente vê.
A Bíblia está cheia de histórias, de pessoas que permaneceram firmes, mesmo quando tudo dizia o contrário. Jó, por exemplo, foi esmagado pela dor, perdeu tudo o que tinha e ainda teve que ouvir julgamentos de quem não entendia nada do que ele estava passando. Mesmo assim, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13,15. É disso que eu estou falando. A fé que resiste ao caos, que se agarra à promessa mesmo quando a realidade grita que acabou. Porque a vitória não é só para quem tem todas as respostas, mas para quem escolhe confiar no Deus que não mente. E eu sei, não é fácil. Quando a gente olha para a vida e vê tudo desmoronando, sonhos, planos, relacionamentos, dá vontade de questionar se Deus realmente se importa. Mas é aí que entra o segredo. A fé verdadeira não depende do que a gente entende, mas do que a gente crê. E crer é acreditar que Deus é bom, mesmo quando tudo parece ruim. É saber que Ele tem um propósito maior, mesmo quando você não vê saída. Sabe aquele ditado: Deus escreve certo por linhas tortas? Pois é, Ele escreve certo, mas às vezes usa linhas tortas para nos ensinar a confiar. Porque a transformação interna que Ele faz enquanto a gente espera é tão importante quanto a restauração que Ele traz. A espera fortalece, amadurece, alinha a nossa visão. É como um treinamento para nos preparar para vitórias ainda maiores. Vou te dar uma dica prática para esse tempo de espera. Cultive a gratidão. Agradeça pelas pequenas coisas, pelas pessoas que ainda estão ao teu lado, pela saúde, pelo ar que respira. Gratidão é fertilizante para a fé. E não para de falar com Deus, nem que seja para dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. Essa oração simples tem poder, porque mostra para Ele que você escolheu permanecer firme, que você não vai desistir no meio do processo. Agora, quero te lembrar, a tua história não terminou. A promessa ainda está de pé, e Deus é fiel para cumprir cada palavra. Mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor, Ele está trabalhando. E a restituição vem, não do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa. Isso é fé. No tópico, a gente vai falar sobre algo muito especial. O convite para caminhar junto, para fazer parte de uma comunidade que te fortalece na jornada. Porque ninguém foi feito para lutar sozinho. Preparado? Então vem comigo. Chegou a hora de falar de algo que talvez você nem perceba o quanto é importante na tua jornada de fé. A força de caminhar com uma comunidade. Sabe aquele ditado: sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe? Pois é, na vida com Deus, isso não é só bonito de dizer, é necessário. Porque o inimigo sabe que, na perda, no luto, na dor, é mais fácil te atacar se você estiver isolado. E é por isso que a Bíblia fala tanto de comunhão, de estar junto, de não abandonar a congregação. Porque tem hora que a gente precisa de um ombro amigo para continuar firme na promessa. Lembra de Jó? Mesmo no meio da tragédia, ele tinha amigos. É verdade que no começo eles não ajudaram muito, mas ainda assim estavam lá. E Deus usou a intercessão de Jó por eles como parte do processo de restituição. Isso mostra que mesmo em meio às dificuldades, a comunidade faz parte da cura, do processo de transformação interna que Deus opera em nós. E não é diferente hoje. A gente vive num mundo onde é fácil se esconder atrás de uma tela, fingir que está tudo bem quando não está. Mas Deus te chama para algo maior, uma comunidade viva, onde você pode dividir suas dores, suas alegrias, suas vitórias. Um lugar onde você pode falar abertamente sobre suas lutas, sem medo de ser julgado, porque ali todo mundo entende o que é caminhar pela fé. Aqui no canal, a gente está construindo isso. Um espaço onde você não é só mais um inscrito, mas parte de uma família que ora junto, que compartilha experiências, que celebra cada renovo.
Quando você se inscreve, ativa as notificações e comenta: Deus vai me restituir. Você não está só apertando um botão. Você está dizendo: eu faço parte dessa promessa. Eu estou junto nessa jornada. Isso é poderoso, porque fortalece a tua esperança e a de quem lê o teu comentário. Sabe aquele dia em que você está quase desistindo? Às vezes, é um comentário de alguém aqui na comunidade que te levanta. É uma palavra de fé, é o testemunho de alguém que já venceu a mesma batalha que você está enfrentando. Por isso, não subestime o poder de caminhar junto. É aqui que a gente encontra apoio, consolo, conselhos práticos e também desafios que nos fazem crescer. Então, eu te faço um convite: se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Não guarda isso só para você. Deixa Deus usar tua vida para trazer esperança para outros. Porque no final das contas, a vitória de um é a inspiração de muitos. E a tua história vai ser testemunho de que Deus cumpre suas promessas, no tempo certo, com propósito e honra. Agora que a gente chegou até aqui, a próxima etapa é concluir essa jornada com uma reflexão poderosa e um convite à ação. Preparado a? Então bora lá. Agora que a gente percorreu juntos cada um desses tópicos, me diz, o que ficou mais forte no teu coração? Foi o exemplo de Jó, que mesmo na cinza da dor declarou: eu sei que o meu Redentor vive? Ou foi Ana, que depois de anos de espera, recebeu não só um filho, mas um propósito que impactou gerações? Ou será que foi Davi, que transformou a caverna em campo de treinamento para se tornar o maior rei de Israel? Independente do que mais te marcou, uma coisa é certa: Deus não desperdiça dor. Ele transforma perdas em vitórias, lágrimas em testemunhos, desertos em renovos. Então, eu te pergunto, você está pronta para viver essa restauração? Para deixar Deus trabalhar na tua vida no tempo certo, do jeito dele? Porque, meu amigo, minha amiga, essa jornada de restituição não é só sobre recuperar o que se foi. É sobre se tornar quem você nasceu para ser. E Deus está chamando você para isso, hoje, agora. Por isso, não para por aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Se Deus colocou essa mensagem no teu caminho, não é por acaso. É porque Ele ainda está escrevendo a tua história, e Ele não termina histórias no meio do capítulo. Ele é fiel até o fim. E para terminar com força, deixa aí nos comentários a frase: Deus vai me restituir com propósito, com honra e com glória. Escreve isso como um compromisso, como uma declaração de fé, porque eu tenho certeza. Quando você declarar, o céu vai se mover a teu favor. Então, vamos juntos. A tua história ainda não terminou. O que Deus tem para você é grande demais para ficar parado no passado. Bora viver o propósito, a vitória e o renovo que Ele preparou.